Olá, turma, tudo bem? Então, hoje nós vamos relembrar algumas coisas do plano cartesiano, certo? Como também saber onde reconhecer os quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Antes de mais nada, vamos relembrar aqui alguns detalhes importantes. Primeiro, o plano cartesiano ele é construído por duas retas, certo? Uma horizontal e outra vertical. A reta na posição horizontal, a gente denomina como X e chama de abscissa, eixo das abscissas. E a reta vertical, a gente denomina como Y, certo? E chamamos de ordenada, tá bom? E quando a gente faz o encontro do ponto do X com o ponto do Y, a gente forma um par ordenado, tá? Que tem esse formato XY, ou seja, o primeiro valor será o de X, o segundo valor será o de Y. Então, um exemplo, se eu marco esse ponto daqui, ó, esse ponto daí, eu estou dizendo que esse par ordenado, ele é o 5, que é o valor de X. Observe, se eu subir aqui, ó, olha só. Então, eu estou dizendo que o X é 5 e o Y também é 5. Certo? Aí eu digo aqui que é o nosso ponto A. Tá bom? Se eu vou marcar um outro aqui. Quero esse ponto daqui. Basta eu observar o que? Eu desço aqui, olha só, e percebo agora o que? Qual é o meu valor de X? Menos 20. Então, eu vou chamar aquele ponto ali de B. Então, o X é menos 20 e o Y vai ser menos 15. Porque todo mundo, olhando para nossa reta horizontal, aqui é o zero. O centro é zero. Então, todo mundo que tiver à direita do zero, ele vai ser positivo. E todo mundo que tiver à esquerda do zero, ele vai ser negativo. Já no nosso eixo Y, todo mundo que tiver acima do zero, ele é positivo. E todo mundo que tiver abaixo do zero, ele é negativo, tá? Então, por isso aqui, ó, à esquerda do zero é um número negativo, que é o valor de X. E menos 15 está abaixo do zero. Então, por isso ele se torna negativo, certo? Vamos marcar um outro ponto aqui. Vou marcar esse ponto aqui e vamos chamar esse ponto de C. Para a gente saber que ponto é aquele, a gente faz o quê? Traça aqui, ó, e percebe que aquele ponto ali refere-se a menos 25 no eixo X, tá? E no eixo Y, a gente vê aqui, ó, é o 20. Observe agora que o nosso X ele é negativo porque ele está à esquerda do zero, porém o nosso Y ele é positivo porque ele está acima do zero, tá? E aí o que é que acontece? Esse movimento que eu estou fazendo aqui é o que? A marcação está sendo feita no gráfico e eu estou trazendo o par ordenado para cá. Mas eu também posso fazer o movimento contrário. Posso dizer aqui, ó, marque no gráfico aí o ponto D, onde o valor de X é 25 e o valor de Y é menos 10. Pronto. E aí a gente vai buscar isso aí no gráfico. Onde está o 25 no eixo X? Aqui. 25 está aqui, tá? E o menos 10 no eixo Y está aqui.
Então, como é que a gente encontra esse ponto? Ó, eu traço aqui meu trastejado até a direção do 25, do eixo X, e da mesma forma eu faço com o 25. E ó, quando eu encontro as duas retas, eu encontro o meu ponto D. Certo? Vamos fazer outra aqui. Quero agora o ponto E. E aí eu vou dizer que o ponto E, ele é o menos 5, o X é menos 5 e o Y ele é 15. Tá? Vamos lá buscar ele. Ó, no X eu tenho menos 5 aqui, certo? E no Y eu tenho 15 aqui, ó, porque o 15 é positivo. Então, basta fazer o quê? Vou até a direção do 15 e faço o encontro aqui, ó. Então, aqui vai ser nosso ponto E. Certo? Então, falando de quadrantes, é simples. Esse ponto A aqui, ó, ele está no nosso primeiro quadrante aqui, ó. Chamamos essa parte aqui de primeiro quadrante. Qual é a característica do primeiro quadrante? É onde meu x e meu y é positivo, tá? Então, x é positivo e o y também é positivo. Por quê? Observe que qualquer ponto que eu marcar aqui, eu vou ter o x positivo e vou ter também o y positivo, tá? Qualquer ponto que eu marcar nessa região, tá bom? Segundo quadrante, esse é o primeiro quadrante. Primeiro quadrante, tá? Segundo quadrante agora. Meu segundo quadrante, ele está aqui, ó. E qual é a característica dele? Deixa eu escrever aqui. Esse é o meu segundo quadrante. Qual a característica dele? A característica dele é o seguinte: meu x ele é negativo e meu y ele é positivo, certo? Observe, todos os valores de x aqui ele é negativo, porém o de y ele é positivo, certo? Vamos ver a característica do nosso terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Então, x, y. Qual é a característica? Aqui é o nosso terceiro quadrante. Qual a característica aqui? Observe, meu x ele é negativo e o meu y também é negativo, tá? Então aqui, ó, eu tenho a esquerda do zero e tenho abaixo do zero. Então, todos os dois ele é negativo. Então, eu tenho x negativo e y também negativo, certo? E, por fim, eu tenho o quarto quadrante. Então, o quarto quadrante está aqui, ó. Certo? E aí, qual a característica? Observe agora que meu x agora está à direita. Então, eu tenho um x positivo e tenho um y aqui, ó, abaixo, negativo. Então, essas são as características dos quadrantes. Ó. Toda vez que eu tiver x positivo e y positivo, eu estou me referindo ao primeiro quadrante. Quando eu tiver meu x negativo e meu y positivo, estou me referindo ao segundo quadrante. Quando eu tiver
x negativo e y negativo, ou seja, os dois negativos, estou me referindo ao terceiro quadrante, certo? E quando eu tiver o x positivo e y negativo, estou me referindo ao quarto quadrante, tá certo? Esses são os nossos quadrantes no plano cartesiano, tá bom? Então, o que é que acontece? Hoje, eu trouxe como uma proposta aqui um joguinho para a gente tentar arquivar essas características do plano cartesiano, tá bom? É um joguinho da batalha contra o Covid. Eu fiz essa programação ontem, terminei de fazer essa programação desse joguinho ontem para vocês, tá? Vamos aprender jogando? Imagine que você é a vacina. Levando em consideração a posição que o vírus se encontra, o jogador deve determinar o valor de x e y para derrotar o Covid-19. Tá? Os valores de x variam de menos 240 a 240. Eu quero dizer o quê? Que no eixo x, vamos voltar aqui. O que eu quero dizer é o seguinte. Nesse eixo aqui, x, tá? Ele vai de menos 240, aqui ó, ele vai de menos 240 até 240 positivo, tá bom? E lá no eixo x, eu vou dizer o seguinte, que ele vai de menos 180, ou seja, onde tem um número aqui, ele vai de menos 180 aqui embaixo até 180 aqui, ó, lá em cima, tá bom? As marcações que você vai poder fazer lá, certo? Então, vamos voltar lá no jogo. Então, aqui, ó. Então, os valores de x, ele variam de menos 240 a 240. E os valores de y variam de menos 180 a 180, tá bom? Então, preparados? Clique na bandeira verde para iniciar o jogo. Qual a ideia do jogo? O vírus ele vai se posicionar aleatoriamente em algum local do plano cartesiano. E você vai ter que verificar, deduzir mais ou menos em que ponto ele está ali, certo? Então, por exemplo, vamos lá, bandeira verde. Ó, observe que eu não consigo visualizar o vírus aí, porque a telinha do jogo está muito pequena, tá? Então, aí você vai, ó, apertando novamente para até você visualizar. Conseguiu ver o vírus aqui? E aí o jogo pergunta assim, ó, qual é a posição do X? Aí o primeiro detalhe que eu tenho que observar é o que? O vírus ele está à direita do zero, porque o zero está aqui no centro, tá bom? Então ele está à direita do zero. Então eu sei que o valor do meu x ele é positivo, certo? Agora eu preciso deduzir, ó. Aqui é zero, aqui já é 100. Então ele está nessa marcação mais ou menos aqui, certo? Então eu vou deduzir que ele está mais ou menos na posição 30. Então o valor de x aí é 30, tá? E agora ele me pergunta qual é a posição do y. Aí verificam o seguinte, ele não está nem acima do eixo x, ou seja, ele não está nem acima do zero e nem abaixo do zero. Então, ele só pode estar o quê? No zero. Se ele não está acima nem abaixo, então ele deve estar no zero. Aí aqui eu coloco o zero e aperto o Enter. Vamos ver se eu acerto. Acertei. Tá? Então deduzi legal. Certo? Vamos lá de novo. Aperto na bandeirinha verde. Não estou conseguindo visualizar. Então faço o que? Aperto de novo na bandeirinha verde. Vou apertando até visualizar. Pronto. Consegui visualizar ele aqui em cima. Ele está bem aqui em cima. Então, vamos lá. X. Ele está aqui na esquerda. Se ele está na esquerda, então o valor do meu x ele vai ser negativo. Tá bom? Então, vamos imaginar ali que ele está, como ele está perto aqui desse menos 100, então eu vou colocar que ele está num menos 90. Tá bom? Agora o y aqui,
ele está acima do eixo do zero. Então, o meu y ele vai ser positivo, tá? Agora, deixa eu ver aqui. Ele está depois do 100. Olha só, está depois do 100. Está em uma distanciazinha legal, né? Do 100. Então, eu vou colocar aqui que ele esteja no 180. 180 não. 170 mais ou menos. Vamos lá. 170 positivo. Vamos ver? Tá? Olha só, isso você percebe que o vírus ele é aleatório, né? Ele se posiciona em qualquer local. É justamente isso que está acontecendo no nosso mundo hoje, né? Ele está aleatório aí. Então ele se posiciona onde ele quer. Então, aqui eu estou deduzindo mais ou menos em que posição ele está, levando em consideração o meu conhecimento de que plano cartesiano, tá bom? Então, vamos fazer mais um aqui. Ok, não consegui visualizar. Olha só, quem estiver jogando pelo computador, nessa parte aqui, ó, você pode clicar aí para abrir a tela, certo? O vírus apareceu aqui, ó. Tá vendo aí? Então, aqui eu posso continuar o meu jogo aqui. Vamos lá? Qual é a posição do X? O X aí, ele tá, como o vírus está aqui para o nosso lado esquerdo do zero, então meu x ele vai ser negativo. Então vamos ver aqui, ele está depois do menos 100, então ele está mais ou menos nessa região aqui, ó. Então eu acredito que ali seja mais ou menos um menos 160, tá? Agora nosso y está abaixo aqui, ó. Como ele está abaixo do zero, então o y ele é negativo. E ele está bem próximo do 100 aqui, né? Ele passou um pouco do 100, então eu vou colocar aqui um menos 110. Então, vamos ver? Novamente. Tá vendo? Vamos lá, mais uma. Não consegui visualizar. Aperta aqui no verde de novo. Aí, olha ele aí. Vamos lá. Meu X agora, o vírus agora ele tá à direita do zero, tá? Então, ele tá mais ou menos ali no 150. Vamos ver? 150 positivo. E meu y está abaixo, certo? Então ele está entre o 0 e está entre o 100 aqui. Eu acredito que aqui seja 160, menos 160. Menos 160. Errei. Bum. Opa, eu coloquei menos 60, eu falei entre 0 e 100 e botei menos 60 aqui embaixo. Errei, tá? Mas eu acredito que deu para entender mais ou menos o que é o jogo, né? Então, chama aí seu pai, sua mãe, seu irmão, sua avó, todo mundo que estiver em casa aí, entediado com essa quarentena. Chama eles aí para jogar junto com vocês. E aí todo mundo aprender um pouco do plano cartesiano, tá certo? Então essa é a minha dica para hoje, para vocês praticarem aí o plano cartesiano, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.